Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam muito bem. Nossa aula de hoje nós vamos dar um início, a introdução ao estudo dos animais. O ramo da biologia que tem como foco os animais é a zoologia e os cientistas que estudam as espécies animais são os zoólogos. Hoje nós vamos apresentar para vocês uma visão geral dos animais e nas próximas aulas nós criaremos aí uma playlist com o estudo da zoologia. Estudaremos com muito mais detalhes 9 táxons que eu vou apresentar para vocês aqui hoje. Então, na nossa aula de hoje, nós vamos estudar o quê? Nós vamos estudar o parentesco evolutivo entre os principais grupos de animais. Nós vamos estudar também os principais filos com as suas características típicas, né? Cada um desses filos possui. Para nós entendermos um pouco melhor, né, o parentesco evolutivo entre os principais grupos de animais, nós precisamos conhecer o período Ediacarano, que é um período geológico há 635 a 541 milhões de anos atrás, e ele apresenta os primeiros fósseis multicelulares macroscópicos. Esse período começou imediatamente após a mais severa glaciação planetária, a Era do Gelo. É um dos períodos mais fascinantes e únicos da história da vida na Terra. E esse período, ele é de grande importância para a nossa compreensão de como e por que os primeiros animais evoluíram e se diversificaram, né? Pois com esse conhecimento podemos imaginar a história da vida na Terra desde a sua origem até hoje, como uma árdua batalha de adaptação. Os estudos sistemáticos dos animais é um desafio para a ciência, pois com base em semelhanças morfológicas, fisiológicas entre esses animais, é que os cientistas começaram a refletir o parentesco evolutivo entre eles. Os sistemas, eles elaboram uma classificação que considera 35 filos, com mais de 1 milhão de espécies animais descritas até agora. Mas hoje nós iremos tratar apenas de 9 desses filos, com os quais reúnem as espécies mais conhecidas. Os principais filos animais que vamos ver são os poríferos, os plateumintos, os nematódeos, os quinidários, moluscos, anelídeos, artrópodes, equinodermos e cordádeos. São os 9 filos que nós iremos estudar durante aí as nossas aulas seguintes. As características gerais que nós vamos estudar aí desses 9 filos, né? Nós vamos estudar cada uma delas detalhada. Todos os animais são organismos multicelulares, são eucariontes, né, na sua maioria, são formados por tecido bastante diferenciados e órgãos com funções bem específicas. Nós também vamos ver que eles têm sistemas de órgão que desempenham diferentes funções, permitindo aí a sobrevivência desses animais. Já em relação à alimentação, uma das características mais importantes dos animais é o fato deles serem organismos heterótrofos, ou seja, né, eles obtêm o seu alimento a partir do ambiente e de outros seres vivos também, né, dependendo aí do tipo de animal que nós estivermos estudando. Eles se locomovem também pela necessidade de se nutrir. Então, a locomoção dele é de acordo com a necessidade de nutrição, né? Isso implica em quê? Que eles estão constantemente se deslocando a fim de procurar, né, de reconhecer e obter o que lhe pode servir de alimento para que eles consigam sobreviver em ambientes aí com poucos predadores. Eles possuem também órgãos sensoriais. Em geral, os animais eles possuem esses órgãos sensoriais que vão permitir a ele reconhecer o ambiente à sua volta, dando, né, aí condições a eles de orientar-se durante o seu deslocamento. Os morcegos, por exemplo, orientam-se durante o voo por um sofisticado sistema de radar, que ele capta o eco, os sons, né, ao seu redor e no ambiente, que eles próprios vão emitir esse som. Então eles conseguem aí captar o local onde eles estão procurando alimento. Os animais também possuem um sistema nervoso capaz de receber, interpretar e responder aos sons captados pelos órgãos sensoriais. A presença desse sistema nervoso é uma adaptação fundamental na sobrevivência dos animais. Uma curiosidade que eu queria trazer aqui para vocês é que a adaptação do ponto de vista da biologia, ela é uma característica, pode ser metabólica, anatômica ou até mesmo comportamental, que ela vai estar presente nos indivíduos de uma espécie. Essa adaptação é que vai tornar esses animais mais ajustados às condições do meio em que ele vive. Já entre os filos dos animais, o primeiro deles na ordem evolutiva é o filo dos poríferos. Esse filo, ele reúne as esponjas, que são os animais
que são animais aquáticos, muito simples. A maioria deles é marinho e vivem presos em rochas. Eles não apresentam tecidos verdadeiros e nenhum tipo de órgão. Então eles são animais muito simples, que eles não possuem nada, tá certo? Muito simples mesmo. O segundo filo são os filos dos quinidários. A maioria deles são aquáticos e os representantes mais conhecidos que nós temos entre eles as águas-vivas, os corais, as caravelas, as anêmonas do mar, né? Aí que nós conhecemos aí dos filmes, das histórias infantis. A maioria deles são marinhos. Alguns deles vivem fixos em objetos submersos e outros nadam livremente, ok? O terceiro filo, os plateumintos, eles reúnem os animais com um corpo achatado, que eles vivem em água doce ou em água salgada. Eles vivem em ambientes de terra ou no interior do corpo de outros animais, e aí eles vão ser parasitas, certo? O quarto grupo são os nematódios ou os nemateumintos. Eles se reúnem em uma grande variedade de animais de corpos cilíndricos e eles são afilados nas duas pontas, eles são bem fininhos assim nas duas pontas, são afilados. Os representantes desse grupo vivem em todos os tipos de ambientes, né? Seja em água doce ou em água salgada, na terra úmida ou no interior do corpo de outros animais e até mesmo eles podem viver também nas plantas, tá certo? Quando eles estão aí no corpo dos animais ou nas plantas, eles são parasitas. Os representantes mais conhecidos são as lombrigas, os ancilocistomas, os causadores do amarelão, as filárias, que são causadoras de uma doença chamada elefantíase, certo? Então são animais aí bastante conhecidos. O quinto grupo são os moluscos. Esses animais, eles são muito conhecidos aí nas histórias infantis, né? Bastante conhecido aí para quem gosta de desenhos animados, tá certo? Eles têm o corpo mole e revestido por uma concha calcária. Essa concha ela é bem rígida, tá certo? Os representantes desse grupo, eles vivem em água doce ou em água salgada. E eles também podem viver em diversos outros tipos de ambientes, né? Ambientes úmidos de terra firme, tá certo? Eles podem viver em vários tipos de ambientes. Eles são os representantes mais conhecidos, são os caramujos, os mexilhões, as lesmas, os polvos e as lulas. E o sexto grupo são os anelídeos. São animais com corpo cilíndrico, eles são divididos em segmentos transversais e eles vivem em água doce ou águas salgadas. Eles também podem viver no solo úmido, certo? E os representantes mais conhecidos desse grupo são as minhocas, né? Que eles vivem em terra firme. Essas minhocas, elas podem viver em terra firme. E temos um outro representante que são as sanguessugas, que nós vamos estudar aí como é que elas já foram importantes aí para nós, seres humanos, tá certo? E eles também, essas sanguessugas, elas podem ser encontradas em ambientes úmidos, né, em água doce ou em água salgada. Já o sétimo filo são o grupo dos artrópodes. Esse grupo, gente, ele tem uma grande diversidade de organismos, certo? E eles vão ter uma característica bem diferente, tá certo? Porque eles têm um corpo protegido por uma armadura rígida que é chamada de exoesqueleto. Esse exoesqueleto, ele é quitinoso, ou seja, ele tem uma quitina, que é uma proteção, certo? Os artrópodes, eles são divididos em 3 subfilos. Esses 3 subfilos são os crustáceos, os quilicerados e os unirrâmios. Os crustáceos, em sua maioria, eles são aquáticos, tá certo? E os representantes deles podem ser os camarões, as lagostas, os caranguejos, os siris e os tatuzinhos de jardins. Já os quilicerados, eles são representados pelas aranhas, escorpiões, os carrapatos e os ácaros. Eles são tipicamente de terra firme. E os unirrâmios, eles são representados pelos piolhos de cobra, né? Aqueles animaizinhos que a gente conhece bem aí nesse período de inverno, certo? Também pelas centopeias. E os insetos são animais de terra firme e constituem a maioria das espécies conhecidas de seres vivos do nosso planeta. Já o oitavo grupo são os equinodermos. Os equinodermos, gente, eles são animais exclusivamente marinhos, tá certo? São os únicos que são exclusivamente marinhos. Eles são considerados pelos cientistas os mais aparentados com os cordados, que somos nós, né? E os seus representantes mais conhecidos são as estrelas do mar, os ouriços do mar, as bolachas da praia e os pepinos do mar. E por fim, o nono filo são os cordados. Os cordados, gente, eles reúnem os animais invertebrados aquáticos,
né, que são aqui representados pelas assídeas e os anfioxos, e todos os outros animais, os vertebrados, eles são representados aqui pelos peixes, os anfíbios, os répteis, as aves e também os mamíferos, a qual o grupo nós estamos a incluir. É um grupo bastante diversificado, ele reúne animais com tamanhos e formas corporais bem variados, eles têm adaptações dos mais diversos tipos aos mais diversos tipos de ambientes, ok? Então a nossa aula de hoje vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham feito as suas anotações. Elas são de extrema importância para você nas aulas seguintes. Vamos ficando por aqui e um grande abraço a todos vocês e até a próxima aula.